A paz do Senhor, professores, sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula com muitas dicas, subsídios que eu espero que sejam úteis para você na elaboração, na preparação da sua aula. O meu nome é Darlene, eu sou professora da Escola Bíblica da classe dos juniores da AD Blue de Blumenau. E a revista que nós utilizamos é a revista da CPAD com o tema Histórias de Fé e Coragem. A lição que nós vamos abordar hoje é a de número 11, com o título Davi, um guerreiro segundo o coração de Deus. A história ela está registrada no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, do versículo 1 ao 54. A história de Davi ela é muito bonita e com certeza os seus alunos, aqueles que não conhecem, vão ficar cativados por ela. Davi foi um personagem muito carismático, foi um excelente músico, um excelente guerreiro e também rei. Mas isso tudo só foi possível na vida dele por causa da confiança, da fé que ele depositou em Deus. Porque ele se entregou por completo ao Senhor. Claro que Davi não era um homem perfeito. Você, professor que é leitor da Bíblia, sabe disso. Ele cometeu erros, ele vacilou em alguns momentos, ele pecou. Até porque o único homem que foi perfeito, que andou sobre a face dessa terra, foi Jesus. Os demais todos cometeram erros e Davi não foi diferente. Mas ele tinha um coração humilde, um coração sincero. E todas as vezes que ele vacilou, que ele pecou, ele buscou a face do Senhor, ele se arrependeu e esse arrependimento foi de coração. Por isso que a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Nós não vamos trabalhar toda a história de Davi, porque a Bíblia ela traz muitos detalhes acerca da história dele. Nós vamos trabalhar apenas com o início da história dele que está registrado ali em 1 Samuel. O objetivo da nossa lição é ensinar que Deus quer usar a nossa vida e nos capacitar para realizar coisas grandes no nome do Senhor. É importante que a criança, ao finalizar a aula, ela tenha guardado no seu coraçãozinho que Deus, ele não escolhe uma pessoa pela aparência dela, ou mesmo pelas habilidades intelectuais que a pessoa possa ter, ou físicas, ou mesmo pela condição financeira, cultural ou raça da pessoa. Deus não olha essas coisas, o que Deus olha é aquilo que está dentro do nosso coração, é a sinceridade e a humildade do nosso coração. É isso que o Senhor olha. É importante que eles entendam que a palavra de Deus ela nos ensina que Deus escolhe aqueles que não são, para confundir aqueles que são. Tudo que nós fazemos para Deus não é por causa das nossas habilidades, mas sim por causa de Deus. É Ele que nos faz conseguir, é Ele quem nos capacita. E tudo que fazemos é para Ele e por Ele. É tudo para o Senhor. E isso serve tanto para a nossa vida espiritual como para a nossa vida secular. O Senhor, quando a gente entrega tudo nas mãos deles, Ele cuida dos mínimos detalhes em tudo na nossa vida. E é isso que nós vamos aprender com a história de Davi. Entregar tudo nas mãos do Senhor, confiar inteiramente no poder do nosso Deus. A dica de louvor que eu trago para vocês, eu trago do grupo Três Palavrinhas, que é aquele hino Rei Davi, que é um corinho muito conhecido, né? Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como Rei Davi. Então, esse é um corinho muito bonito para cantar com os nossos alunos. Um outro hino que eu trago para vocês é da Rebeca Nemer, e o nome desse hino é Assim Ó. É um hino muito lindo que eu recomendo para você, porque ele trabalha justamente com essa parte da história que nós vamos contar para os nossos alunos, que é justamente a batalha de Davi contra Golias. Então, eu tenho certeza que se você trabalhar com esse hino com seus alunos, eles vão gostar bastante. É um hino muito legal. E para o memorizando, eu trago, professor, uma dica para a visualização do versículo, né? Dessa vez, em vez de você escrever o versículo no seu quadro, escrever na lousa ou mesmo numa cartolina, num cartaz, eu sugiro que você escreva ou imprima, né, o versículo e cole ele numa sacola de papel como essa daqui. E você vai apresentar para eles, isso vai dar bem certo porque o nosso versículo, ele é um versículo curto.
Então dá para você ampliar bem a letra e colocar aqui, e com certeza eles vão ter bastante facilidade para ler. Então você vai mostrar o versículo para eles, vai ler com eles 2, 3, 4 vezes, quantas vezes você achar necessário para que eles consigam memorizar. E sempre para incentivá-los a fazer essa leitura repetitiva, você vai dizer para eles, olha, vocês têm que ler, memorizar, mentalizar bem o versículo, porque depois eu vou trazer uma brincadeira para vocês. Mas para que vocês consigam realizar essa brincadeira, participar dela, vocês têm que saber o versículo, senão não vai dar certo. Então, depois você diz assim ainda para eles, eu vou explicar o versículo primeiro e depois a gente vai para a atividade do versículo, tá certo? Então, daí você vai memorizar com eles, ler várias vezes. Após essa leitura repetitiva, você vai mostrar o verso da sua sacola. E no verso da sacola vai estar essa expressão aqui. E você vai dizer o seguinte para os seus alunos, meus amores, olhando para essa expressão aqui, ela transmite que tipo de emoção, que tipo de sentimento que ela transmite? Alguns alunos vão dizer assim, ai professora, parece uma cara de pavor. Outros vão dizer, ai não sei, parece assustado. E você vai conduzindo seus alunos até que um deles diga que é uma cara de medo. Ai professor, eu acho que é uma cara de medo. Aí você vai dizer, isso mesmo, é de medo. Mas medo do quê? Vamos ver alguns tipos de medos que as pessoas têm. Daqui de dentro eu vou tirar alguns brinquedos que representam alguns tipos de medos que as pessoas normalmente têm. Mas se você não tiver esses brinquedos, professor, você pode imprimir figuras ao invés de usar objetos, tá certo? Então eu vou tirar de dentro e vou falar assim. Tem gente que tem medo de trovada, de vento, de raio. Tem gente que tem medo dessas coisas. Tem gente que tem medo do escuro. Aí eu fiz essa máscara de dormir, né, para representar o escuro. Mas de repente você pode usar uma lua, qualquer outra coisa, mais que uma estrela que simbolize a noite, o escuro, né? Mas eu preferi fazer esse aqui, que é uma máscarazinha de dormir, né? Então tem gente que tem medo do escuro. Tem gente, ai, que bicho asqueroso esse. Tem gente que tem medo de cobra. Eu não tinha uma cobra de brinquedo, então eu pedi para minha mãe fazer essa cobra de tecido aqui, tá? Mas se você tiver uma de brinquedo, bem melhor, tá? Mas essa aqui também ficou bem legal. Então tem gente que tem medo de cobra. Tem gente que tem medo de sapo, de rã, né? Esse aqui é bem fofinho, né? Mas tem gente que tem medo desse tipo de bicho. Tem gente que tem medo de barata. Tem gente que tem medo de rato. Olha só, um ratinho de plástico. E tem gente que tem medo de aranha. Tem gente que tem medo de ficar sozinho. Tem gente que tem medo de lugar apertado. Enfim, tem uma variedade de medos, né, que as pessoas sentem. Mas sentir medo é uma coisa natural. Porém, esse medo ele não pode me dominar. Ele não pode me prejudicar ou me impedir de realizar muitas coisas na minha vida. Se isso acontecer, o que eu devo fazer? Porque o medo é difícil de controlar. A resposta está no nosso versículo de hoje. Quando eu tenho medo, eu confio em Ti, ó Deus Todo-Poderoso. Então, quando eu tenho medo, e não importa que tipo de medo seja, eu devo entregar isso nas mãos do nosso Deus. E Ele vai me dar a coragem para vencer todas essas coisas, todos os obstáculos, todas as adversidades da minha vida. Mas eu preciso entregar nas mãos de Deus, eu preciso confiar que Ele é poderoso para me ajudar a vencer. Ele vai me dar a coragem, Ele vai me dar a força para conseguir vencer esse medo.
tá bom? E daí você vai explicar para os seus alunos. Essa é uma forma de explicar para eles, para falar sobre o nosso versículo de hoje, né? Uma forma deles estarem visualizando o versículo, né? E não só a gente ficar falando, mas um jeito deles poderem ver, tá? Então, após a explicação, você vai fazer uma brincadeira com eles. A brincadeira que eu sugiro que você faça com eles, ela se chama boliche do versículo. Isso mesmo. Então, você vai precisar de uma bola, não precisa ser uma bola de vinil, pode ser uma bola de futebol, pode ser aquelas bolas pequenas de tênis, então pode ser aquela bolinha também. Pode ser qualquer tipo de bola que você tiver, tá certo? Você vai precisar também de garrafas PETs, mas elas não precisam ser todas iguais como as minhas são. Pode ser de tamanho diferente, de cor diferente. Se você não tiver se você não tiver garrafa PET como essas aqui, você pode utilizar caixa. Pode ser caixa de leite, pode ser caixa de perfume, de sabonete, qualquer tipo de caixa, e também pode ser de tamanhos variados. Além disso, você vai precisar também escrever o versículo num papelzinho, como eu fiz, e dividir ele por partes, de acordo com o número de garrafas que você tiver ou de caixas que você tiver. O ideal seria que você desse uma bola para cada grupo, mas se você não tiver como dar uma bola para cada grupo, a gente vai utilizar uma bola só e um jogo de boliche só, tá? Como que vai funcionar essa brincadeira com os nossos alunos? Você vai explicar para eles que você vai dividi-los em duas equipes, né? E nesse momento é sempre bom você misturar meninos com meninas, não fazer separado, tipo menino contra menina, né? Se você tem várias faixas etárias de idade junto, tenta misturar, mesclar, para que para que os dois grupos tenham chances iguais, né? Então, eles vão tirar a sorte para ver quem vai começar primeiro, que grupo que vai começar primeiro. Resolvido isso, quem vai começar, o grupo vai escolher qual vai ser a criança que primeiro vai jogar a bola no nosso boliche, tá? Você vai demarcar o local da onde eles vão jogar a bola. E a intenção é que realmente eles joguem e todas caiam. Por isso que eu não coloquei nenhum peso dentro delas, é para cair mesmo. Elas vão cair, vão se misturar, e logo em seguida o grupo já tem que vir correndo e colocar o versículo em ordem, desse jeito como eu coloquei. É até importante que você no chão demarque com fita crepe e faça como se fosse um triângulo, porque o ideal é que eles consigam ver todas as palavras do versículo. Então você já deixa demarcado para quando o grupo vir montar o versículo, eles coloquem nessa posição aqui, tá certo? E daí você vai ver se eles montaram direito ou se montaram errado. E aí você já passa a oportunidade para o outro grupo, e assim você vai fazendo até que todos os alunos consigam jogar pelo menos uma vez o jogo do boliche, tá? Claro, isso você tem que ver a quantidade de alunos que você tem e também o tempo que você tem, né? Mas é uma sugestão que todos consigam participar, tá certo? A nossa revista, ela também traz uma sugestão bem legal de dinâmica, e ela nos sugere que nós escrevamos o versículo e que a gente divida ele em 3 partes, escreve em 3 tirinhas, né? Divide ele em 3 partes, em 3 tirinhas. Você vai escolher um aluno, um voluntário, e vai vendá-lo. E você, depois que ele tiver vendado, vai escolher mais 3 alunos, e para cada aluno você vai dar uma tirinha com um pedacinho do versículo. Depois você vai tirar a venda desse aluno e ele vai tentar descobrir quem são as crianças que estão com essas tirinhas. E você vai dar, até a revista ela nos sugere que você dê pelo menos 3 tentativas para a criança. Se ela não conseguir em 3 tentativas, ela vai passar a vez, mas se ela conseguir, também vai passar a vez, tá certo? E você vai tentar também fazer com que todos participem. Tudo dentro de acordo com o seu tempo de aula, tá ok? Então, para o início da aula, são essas as dinâmicas, são essas atividades que eu trago. Para o momento da história. Para o momento da história, eu trago 2 dicas para vocês. A primeira delas é que você confeccione bonecos para apresentar para os seus alunos. E esse Golias aqui, a base dele é feita com uma garrafa de amaciante
e aí depois é colado todo o EVA em volta dele, tá? Esse aqui é o Golias. A lança do Golias, né, é EVA, o palitinho de churrasco, tudo certinho. A espada dele, vou deixar aqui quietinho. A espada também é de EVA, o Davi. O Davi é aqueles personagens que eu gosto de trabalhar, que é a cabecinha é a bolinha de isopor, o corpinho é um rolinho de linha, né? O cajado dele de pastor, né? É um graveto mesmo. Para fazer aqui a funda dele, é um pedacinho de EVA marrom mesmo que eu utilizei e coloquei aqui uma fitinha para colar. Então, para apresentar aquele momento onde Davi enfrenta Golias, essa cena aqui, tá certo? Uma coisa que é importante, né, que você se atente para um detalhe. A Bíblia, poucas vezes, ela descreve fisicamente os personagens bíblicos, mas quando ela faz, é bom que a gente tente ser o mais fiel possível, né? E Davi era ruivo. Então, uma coisa que é bom você fazer é colocar o cabelinho dele laranjado ou um vermelho mais claro, mas que você se atenha nesse detalhe, tá? De tentar colocar o cabelo dele na cor certinha. Então, esse boneco aqui tem o molde dele para vocês conseguirem fazer. No material de apoio, que fica sempre nesse endereço que aparece aqui no cantinho, vai estar o link que vai direcionar vocês para o blog, que tem todo o molde do Golias, inclusive do personagem do Davi. Não nesse formato aqui, ele é feito de rolo de papel, mas tá todo certinho ali, é só imprimir e fazer. Então, é bem facinho para fazer esses dois aqui. E vai estar o link que vai direcionar vocês para o molde, tá certo? Uma outra opção que eu trago para vocês é fazer somente o rostinho dos personagens. Então, esse daqui é o Davi. Eu acabei fazendo o cajado dele também de EVA. Esse daqui é o Samuel. Esse aqui é o Jessé, que é o pai de Davi, não podia faltar. O rei Saul. Vai ficar esse personagem aqui para ser o rei Saul. Aqui, o leão. O urso. Deixa eu colocar de volta aqui. A ovelhinha, que não pode faltar, porque Davi era pastor de ovelha, né? E o nosso Golias. Então, um rosto bem maior do Golias. E daí, dá para usar também aqui a lança, a espada, colocar perto, né? Para que as crianças possam ver e que você possa contar bem direitinho a história. Também, se caso você for fazer esse visual aqui, seria interessante que você fizesse a fundinha do Davi. Porque se você falar só funda, as crianças pode ser que elas não compreendam que é um formato diferente da funda que a gente conhece, né? Que é aquela de madeira, né? Ela é assim, feita de feltro, e aí coloca a pedrinha aqui só para que eles saibam por que Davi girou a pedra, né? Então, era uma funda assim, uma funda diferente. Aí você pode mostrar para os seus alunos as pedrinhas ali também. Além dessas duas opções, também tem uma outra opção que eu acabei não trazendo um exemplo para vocês verem no próprio vídeo, que é uma que é apresentado pela professora Mara Melnick, que inclusive eu já indiquei o canal dela aqui e tudo, né? Ela faz o personagem do Golias, do Davi, a ovelhinha, se eu não me engano, é o urso e o leão, feito de prato de papel. Então, eu vou deixar o link que vai encaminhar para o vídeo onde ela apresenta todo esse material e essa história que nós vamos contar. Aí, de repente, se você achar que é melhor para você fazer de prato de papel, aí você usa a ideia dela. Se caso você quiser fazer de EVA, todo de EVA como eu fiz, vai ter também no material de apoio o molde dos rostinhos aqui. Eu fiz nesse formato porque muitos deles eu já tinha feito para contar uma outra história. Então, só precisei fazer o Golias, esses dois aqui. Mas, aí você vê direitinho, né? Aquilo que é mais rápido para você fazer ou que você já tem o material em casa. Aí você decide qual das apresentações que você vai utilizar para contar essa história para os seus alunos, tá certo? Para subsídios de atividades.
Então, eu trago 3 opções para você, professor. A primeira opção que eu trago é uma atividade chamada Acerte Golias. Provavelmente, muitos de vocês já devem ter visto essa atividade na internet. Então, você vai precisar de uma caixa como essa daqui, que eu utilizei, tá? Você vai precisar de uma caixa, mas não necessariamente tem que ser desse tamanho que eu fiz aqui. Pode ser uma caixa menor, uma caixa de sapato, aquela caixa que você tiver em casa, tá? Você vai precisar fazer uma abertura e fazer esse rosto do Golias em EVA. O molde dele também vai estar disponível, tá? No material de apoio, mas vai estar o link que vai direcionar vocês para o blog que fornece o molde todinho do rosto do Golias. Aí você vai ampliar e vai fazer do tamanho que você quiser. Tá certo? E aí depois você cola aqui na frente para poder fazer a brincadeira com eles. Utilizando esse recurso aqui, dá para fazer 2 atividades com os seus alunos. A primeira delas, você vai entregar 3 folhas para cada aluno. E você vai pedir para que esses alunos, eles coloquem nessa folha um medo que eles possam ter, um medo em cada folha. Depois que todos tiverem terminado de escrever, você vai pedir para amassar e fazer o formato de uma bolinha, todos os alunos. Ah, professora, mas eu tenho um aluno na minha classe que ele é especial, ou que ele não foi alfabetizado ainda, ou que é muito pequeno, mas está participando da minha turma. Eu até gostaria de fazer, mas eles não vão saber escrever. Aí o que você vai pedir para eles fazerem? Para eles desenharem. É algo que represente aquele medo que eles têm. Se você acha que vai demorar muito tempo para desenhar, então você pede para eles amassarem e no momento de estar realizando a brincadeira, em vez de estar escrito ali dentro do papel amassado, eles vão dizer o que é, tá? Aí após todo mundo ter terminado, você vai demarcar em algum lugar na sua classe o local da onde eles vão jogar essa bolinha aqui na boca do Golias. Cada aluno vai ter 3 oportunidades para tentar acertar a boca dele, que são as 3 bolinhas que eles fizeram, tá certo? Então, demarca num lugar ali que você acha que não vai ficar nem muito fácil, nem muito difícil, né? Para que eles possam estar tentando acertar aqui. E as crianças que não sabem escrever, você pode estar pedindo para eles falarem o que é. Se eles não quiserem falar para toda a classe ouvir, porque pode ser que eles se sintam constrangidos, então você pede para eles falarem só para você, tá bom? E aí você faz essa brincadeira com eles. No final da brincadeira, você vai dizer para eles que assim como Deus ajudou Davi a enfrentar o gigante Golias, que causava medo e pânico em todo Israel, em todo o exército israelita, Deus também nos dá a coragem necessária para vencer os nossos medos. Mas nós precisamos confiar, nós precisamos entregar para Deus todos os nossos medos. Aí, logo após, se você quiser, dá para fazer uma outra brincadeira utilizando esse recurso aqui. Como é que vai ser essa brincadeira aqui? Você vai fazer perguntas sobre a lição de hoje para os seus alunos. Você vai dividir a sua classe em 2 grupos. Cada grupo vai ganhar 3 bolinhas. O ideal seria que você escrevesse nessas bolinhas números. Por exemplo, eu escrevi em uma 5, eu não sei se daí vocês vão conseguir ver, mas aqui está escrito o número 5, é uma bolinha de papel. Você não precisa comprar bolinha de plástico para fazer essa brincadeira, é só você amassar e fazer bolinha de papel mesmo. Eu só passei fita durex em volta para ela não ficar abrindo, né? Mas é uma bolinha de papel com fita durex. Então, eu marquei aqui o número 5, marquei aqui o número 10 e também marquei em uma delas aqui o número 20. Então, os 2 grupos vão ter 3 bolinhas, com esses números aqui, que na verdade são pontuações. Eles vão tirar para o ímpar para ver qual é o grupo que vai começar. Decidido isso, eles vão escolher que bolinha que eles vão querer começar a jogar. Você vai fazer a pergunta para eles sobre a lição. Se eles acertarem, eles vão ter apenas 3 chances para acertar a boca do Golias. Dependendo da bolinha que eles conseguirem acertar e o número que tiver escrito nela, vai ser a pontuação da equipe, tá certo? Então, se, vamos supor assim, ele jogar na primeira vez e já acertar a boca do Golias, vai ser aquela pontuação ali, não vai poder tentar mais 2 vezes. Mas se ele jogar a primeira vez, não acertou, jogou a segunda vez, não acertou, jogou a terceira vez e acertou, então vai ser a pontuação daquela terceira bolinha, tá
tá certo? Aí você explica bem direitinho para eles. Então vai ser uma dinâmica legal, uma brincadeira legal, que vai também fazer com que eles relembrem a história, com que eles pensem naquilo que você contou, naquilo que você explicou para eles, tá certo? A segunda atividade que eu trago para vocês vai ser a atividade chamada Passe a Luva. Você vai precisar de uma luva de látex dessa daqui. Não precisa ser tão grande como essa daqui, né, que está um tamanho um pouquinho exagerado, mas essa de limpeza mesmo. Além dela, você vai precisar de um pacotinho ou de uma sacola plástica. Pode ser esses pacotinhos que a gente utiliza para embrulhar presente, pode ser esse daí. Você vai fazer fichas com perguntas sobre a lição e vai fazer fichas com respostas daquelas perguntas que você fez. Então, vai ter as fichas das perguntas, as fichas da resposta. Além disso, você vai precisar também de um CD e de um radinho para tocar, tá certo? Você vai dispor seus alunos em círculo, eles podem ficar em pé, pode ficar sentado, do jeito que você achar melhor. No centro do círculo deles, você vai colocar as fichas com as respostas, com a resposta virada para cima mesmo. E você vai explicar para eles que enquanto a música estiver tocando, as crianças vão colocar a luva no colega do lado, só uma, não é as duas luvas, o parzinho, é só uma mesmo. Então, eu vou colocar a luva na mão do meu colega, mas não é só jogar ali, tem que colocar mesmo a luva na mão do colega. E o meu colega vai tirar depois que a luva estiver bem encaixada na mãozinha dele e vai colocar na do outro colega. E assim eles vão fazendo. Quando a música parar, essa criança que tiver com a luva na mão vai vir até você, você vai estar com a sacolinha com as fichinhas das perguntas dentro. E essa criança, sem olhar, ela vai ter que pegar uma fichinha dessa que tem pergunta. Ela vai olhar a fichinha, vai ler a pergunta, vai andar de novo de volta para o círculo e vai tentar achar a resposta que vai estar ali no chão, nas fichinhas. Se ele acertar, essa fichinha com a resposta e com a pergunta sai da brincadeira. Se não acertar, vai continuar ali a da resposta no centro do círculo e a da pergunta volta para o saquinho. E aí você vai repetindo até que todas as fichinhas tenham sido tiradas e tenham formado o par com a resposta certa. Então essa é a segunda dinâmica que eu trago para vocês. O terceiro e último subsídio que eu trago para você é um trabalhinho manual que você vai fazer com os seus alunos. Então você vai entregar 3 palitinhos para cada criança, vai entregar um pedacinho de fio de barbante para eles, tá? Um pedacinho do fio para eles colocarem aqui, eles vão colar desse jeito aqui. Você vai entregar também pedacinhos de papel colorido, ou pode ser tudo de uma cor também, e daí eles vão colar assim. E você vai pedir para eles colocarem coisas que eu devo fazer e ter para ser um vencedor. E daí eu coloquei aqui fé, orar, ler a Bíblia, confiar em Deus, obedecer a Deus, mas você vai deixar livre. Isso é para que os seus alunos meditem naquilo que foi falado, naquilo que foi ensinado. Então também é uma ótima atividade para você estar fazendo com as suas crianças, tá bom? Então você decide se você vai fazer o do Golias, vai fazer um trabalhinho manual, vai fazer esse da luva, caso você não tenha como confeccionar o Golias, né? Então você pode fazer o da luva também, que é bem legal. Esse da luva aqui, quando você terminar a brincadeira da luva, você vai explicar para eles que o Saul, ele tentou emprestar para Davi a armadura dele, só que não deu certo, era muito grande, então Davi não quis utilizar ela. Isso nos mostra que Davi, ele não quis confiar nos recursos humanos, ele deixou tudo nas mãos de Deus, ele confiou inteiramente em Deus e com isso ele foi vencedor. Da mesma forma, nós devemos confiar inteiramente em Deus, Ele vai nos ajudar, Ele vai nos orientar e nos encaminhar, tá certo? Eu espero que você tenha gostado, essas são as dicas, os subsídios que eu tinha para trazer para vocês. Se você gostou, não esquece de curtir, não esquece de compartilhar, de se inscrever no canal, ativa o sininho para você receber notificação dos novos vídeos. E se caso você quiser participar do nosso grupo, nós temos um grupo no Face, nos procure lá, EB Classes Juniores Blumenau, e vai ser uma alegria muito grande ter vocês junto com a gente para compartilhar também materiais, ideias, vai ser muito legal.
tá certo? Eu espero de coração que você tenha gostado e até a próxima!